Nesse vídeo curto eu vou te explicar como é possível tratar a ansiedade e também tu vai poder entender por que as coisas que tu fez até agora não deram o resultado que tu gostaria. As pessoas continuam tentando tratar a ansiedade do jeito errado. Elas criam técnicas e estratégias para fugir dessa sensação, se distraindo com outras coisas, criando outros problemas inclusive, ao invés de compreender por que a ansiedade é ativada. E ao invés de fugir ou fingir que ela não existe, é preciso confrontar, porque toda vez que tu foge, tu ensina para o teu cérebro como reagir nas próximas situações parecidas. Agora imagina a longo prazo, depois que essa pessoa simplesmente aprendeu a fugir. Quantas coisas ela deixou de fazer, quantos momentos ela deixou de viver porque ela teve medo de ficar com medo. Imagina a longo prazo o arrependimento que isso pode gerar. Então é muito mais lógico tu aprender e compreender por que essa emoção está guardada e trabalhar nela do que aprender a controlar ou fugir dessa sensação. Os estudos mais recentes da neurociência já comprovaram que situações imaginárias ou situações reais ativam áreas muito semelhantes no teu cérebro, assim como lembrar do passado ou imaginar o futuro. E o que isso quer dizer afinal? Quer dizer que aí dentro existe um banco de dados com uma emoção que responde conforme os gatilhos do ambiente e que isso gera toda a ansiedade. Isso quer dizer que aquela emoção que está guardada, que surgiu talvez há muito tempo, até na infância, talvez aquele momento que tu queria ter falado algo para o pai e não falou, aquele momento que tu engoliu a raiva para não magoar quem tu ama, aquele momento que te gerou muita culpa, aquele momento que por medo ou falta de experiência, tu se deixou levar a fazer algo que tu não queria por medo de ficar sozinho. Abandono, rejeição, traição, culpa, medo, a falta de carinho da mãe, o abraço do pai, o afeto do pai, todas essas situações que geraram essa emoção ainda estão aí dentro e estão ativando toda essa ansiedade. E aí tu vai dizer, mas isso faz muito tempo, não faz sentido, eu já perdoei. Sim, hoje tu é adulto, já cresceu, tem tuas coisas, tem tua vida, mas aquela criança que tu foi não tinha experiência e ela concordou em deixar tudo pra lá, ela concordou em fingir que tudo aquilo não aconteceu, sendo que tudo que ela tinha era o pai, a mãe e a necessidade de se sentir amada. Talvez a tua ansiedade seja aquela que apareça naqueles momentos onde tu para relaxar, para assistir uma série ou sair para descontrair com os amigos e então do nada surge aquela sensação, aquele nó na garganta, aquele frio no estômago, coração acelerado e todos os sintomas que tu já conhece muito bem. Ou talvez quando tu chega em um lugar muito barulhento, com muitas pessoas, então tu se sente sufocado, pressionado e a crise aparece mais uma vez. Nesse vídeo tu vai poder entender como é possível resolver alguns conflitos internos que talvez tu nunca tenha percebido que existiam, mas que geram uma ansiedade constante e isso pode ativar crises e também todos aqueles sintomas desconfortáveis. O que eu vou ensinar aqui no Projeto QI não é mindfulness, não são frases prontas, bonitinhas dos gurus motivacionais do Instagram, não é meditação, não são frases positivas para te ficar repetindo toda hora e nem toda aquela infinidade de técnicas para fugir da ansiedade ou fingir que ela vai embora quando tu tá ocupado fazendo outra coisa. E talvez tu até já tenha feito tudo isso e certamente não teve o resultado que tu gostaria para diminuir ou, enfim, confrontar as crises de ansiedade frequentes. O que eu vou te ensinar aqui é o que a neurociência descobriu nos últimos anos, e então depois disso tu vai entender porque o que tu fez até agora não gerou o resultado que tu esperava. O Projeto QI já ajudou muitas pessoas a terem uma vida mais leve, tranquila, sem aquele aperto no peito que surge sem aviso, aquela sensação que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, aquela sensação que te deixa em estado de alerta constante, cansado, distraído, desmotivado, irritado. Fora os mais de 100 sintomas que a ansiedade pode gerar. Então, para ser bem breve, já que eu quero que esse vídeo seja bem curto, eu vou resumir tudo, toda a explicação seguinte, porque seria impossível falar tudo em apenas 5 minutos. Bom, primeiro eu vou me apresentar aqui. Eu me chamo Jean Marcel, sou hipnoterapeuta e uma das minhas especialidades é o tratamento da ansiedade. E eu digo, fica tranquilo porque eu sei exatamente o que tu está sentindo. Há 8 anos atrás, eu sofria com uma ansiedade intensa, aquela angústia constante. E o pior é que a crise
era o medo de ter crises em todos os lugares. Isso me limitava cada vez mais e me deixava cada vez mais sufocado. Realmente era uma situação horrível. E após muitas pesquisas e uma pilha de livros, eu passei por alguns processos de hipnoterapia e realmente vi os resultados, eu senti os resultados. Eu consegui me livrar daquela sensação que me sufocava, realmente foi incrível. Com o tempo eu percebi que muitas pessoas ao meu redor passavam pelas mesmas situações, sem a mínima qualidade de vida, fora o desconforto de falar sobre o assunto e a falta de empatia das pessoas que nunca passaram por isso. Então, eu me formei em várias instituições de hipnose, terapia com abordagem baseada em neurociências, com as melhores instituições do Brasil e decidi levar adiante esse projeto. Com todos os acontecimentos dos últimos anos, o nível de ansiedade das pessoas triplicou. E eu decidi ensinar algumas técnicas que realmente têm efetividade para confrontar a ansiedade. Assim as pessoas podem ter mais autonomia e podem ter um alívio mais rápido da forma mais direta e efetiva possível, sem precisar diretamente de mim ou de qualquer outra pessoa. Esse método já ajudou muitas pessoas, porque ele é resultado dos estudos mais recentes da neurociência, aliado à terapia. E como eu falei, eu sei exatamente como é se sentir assim, sufocado, ansioso, mas eu vou começar falando algo que talvez tu nunca tenha parado para pensar. A ansiedade não é uma doença. Isso mesmo, e digo mais, ela é inclusive responsável pela tua segurança. Ou seja, tu pode até duvidar, mas ela existe para te proteger. É estranho, né? Bom, mas pensa assim, a ansiedade, quando ela surge em momentos de medo ou depois de um susto, serve para que tu possa se afastar rapidamente de alguma coisa ou de algo que representa um perigo. Pensa aí aquela vez que tu levou um susto. Eu sei que tu reagiu de forma automática para se proteger. Imagina então que tu está atravessando a rua, distraído, olhando para o celular. Então alguém buzina ali perto de ti. Certamente tu vai pular para trás e depois disso teu coração vai ficar acelerado e teu corpo vai ficar tremendo, inclusive com aquele frio no estômago por um certo tempo. Essas sensações são normais. O teu sistema cumpriu o papel de prezar pela tua segurança. Então pensa agora, uma crise de ansiedade não gera exatamente esses sintomas, só que de uma forma mais aguda e prolongada? Um estudo recente concluiu que perigos reais ou perigos imaginários ativam áreas muito semelhantes no teu cérebro, assim como lembrar do passado ou imaginar o futuro. Então adivinha só, pensar em situações ruins gera o mesmo efeito ou um efeito muito parecido com o de viver algo ruim. E a previsão para o futuro é baseada nas experiências do passado, mas calma que eu vou te dizer mais. O responsável por tudo isso não é o pensamento, porque o pensamento é apenas o segundo estágio de uma crise de ansiedade, ou seja, ele pode até ativar algo que já existe, mas ele não consegue desativar o que gerou tudo isso. Eu sei que te ensinaram que é só ter pensamento positivo que a ansiedade ia embora, mas tu já percebeu que não é bem assim que funciona. A ansiedade tem 3 estágios. O primeiro estágio é a emoção. A emoção é uma reação imediata a um estímulo, é uma resposta aguda que não envolve pensamento. Emoção é reação, é uma resposta do teu sistema nervoso, ela foi gerada há muito tempo e fortalecida com situações semelhantes, até que em um determinado momento ela se torna uma resposta padrão e automática para tudo. Qualquer situação que lembre só um pouquinho dos eventos anteriores já gera essa resposta automática que não pede a tua permissão. A emoção é uma resposta de proteção instintiva. É igual quando o carro buzinou naquele exemplo e tu simplesmente pulou sem pensar em nada. Tu respondeu antes de pensar o que tinha acontecido. E o segundo estágio, então, aí sim são sentimentos e pensamentos. O sentimento já envolve um certo grau cognitivo, uma percepção racional e uma avaliação de alguma coisa. É quando tu fala que se sente incapaz, se sente impotente, se sente ansioso. E junto a isso, os pensamentos surgem como uma forma de justificar aquele sentimento, criando mentalmente situações catastróficas, imaginando perigos e se retroalimentando cada vez mais. E o terceiro estágio, então, são os sintomas. Essa é a parte mais percebida pelas pessoas. É aquele frio no estômago, dor de cabeça, enjoo, dores pelo corpo, cansaço, tremor, coração acelerado, tontura e por aí vai, aquela infinidade de sintomas. O pensamento é proveniente de uma emoção.
uma resposta automática que já aconteceu. O pensamento pode até ativar essa emoção, como eu falei, mas não pode desativar ela. Inclusive, ele ativa apenas emoções que já existem, respostas já preparadas para a tua proteção. Eu sei também que te falaram que somos seres racionais, lógicos, estrategistas e que só pensamos o que queremos ou o que gostaríamos e toda essa história. Agora pensa comigo, se tu realmente fosse um ser racional, lógico, que está acima das emoções, então seria só escolher não ter mais ansiedade, nem medo, nem angústia e nem raiva, seria muito mais fácil. E tu sabe que não é bem assim que funciona. Nós somos seres emocionais que pensam. E tudo que pensamos vem da nossa bagagem anterior, das nossas emoções acumuladas que são ativadas em momentos específicos conforme os gatilhos do ambiente. Se tu tá se sentindo bem, é muito mais provável que tu tenha bons pensamentos, mas se tu se sente com medo ou com raiva ou se sente incapaz, tu vai ter outros tipos de pensamento. É bem simples. Presta atenção agora. Nosso cérebro tem um funcionamento com base na nossa sobrevivência. Ele aprende e repete. Ele reage sem a tua permissão com base no que tu vivenciou antes. Ele criou estratégias para se adaptar. O nosso cérebro, desde criança, cria respostas automáticas que são acionadas em momentos específicos sem a tua permissão, conforme o ambiente. Existe uma parte do teu cérebro chamada amígdala que interpreta e responde aos perigos do ambiente, conforme as tuas vivências anteriores, tuas experiências, conceitos, crenças e tudo que está armazenado no teu banco de dados. O estudo que eu citei antes, de neuroimagem recente, mostrou que lembrar do passado ou imaginar o futuro aciona áreas muito semelhantes no teu cérebro. Isso quer dizer que a nossa mente não é cronológica. Então os aprendizados do passado continuam ativos na tua mente até hoje, no teu cérebro. Inclusive, o nosso cérebro tem praticamente as mesmas células desde a nossa infância, depois da poda neuronal. Todo esse processo é simplesmente para a tua sobrevivência. Nossos ancestrais funcionavam praticamente da mesma maneira. Isso foi uma estratégia antiga de sobrevivência e evolução, onde eles automatizavam, ou seja, eles respondiam de forma automática aos perigos, se baseando no que tinham vivenciado antes. Então, se ele levou um susto e quase morreu, na próxima vez, essa mesma descarga de adrenalina vai surgir em situações parecidas para gerar a mesma resposta rápida e facilitar a sobrevivência do nosso ancestral. E eu sei que tu sente, que tu percebe essa ansiedade com frequência e às vezes de forma bem aguda, como são as crises. E tudo isso é uma resposta de algo que foi armazenado antes, não agora. Então não adianta chá de camomila, pensamentos positivos, porque isso é inútil contra uma estratégia antiga e instintiva de sobrevivência. No projeto QI, tu vai aprender de forma rápida e concisa por que a ansiedade surgiu e por que parece que todas as situações que tu vive são iguais. Porque nesse momento o teu único objetivo é fugir ou se esquivar da ansiedade. Então, de fato, tu vai acabar escolhendo de forma inconsciente sempre os mesmos caminhos. O curso tem 4 módulos, onde eu explico de forma didática o funcionamento do teu cérebro em relação às crises de ansiedade. E logo após de trazer todo esse conhecimento para a consciência, tem 3 áudios de autoterapia. São mais de 2 horas de processos que vão te ajudar de forma verdadeira e efetiva. E sabe por que eu decidi gravar um curso tão incisivo, direto e curto? Porque ninguém aguenta 50 módulos de enrolação que vão fazer tu acabar desistindo na metade. E eu sei disso, porque eu também detesto essa enrolação. E eu já desisti de vários cursos no meio por conta disso. Então seria incongruente da minha parte eu fazer algo demorado para tratar a ansiedade, tu não concorda? Eu quero te ajudar a recuperar a tua qualidade de vida da forma mais rápida possível. E para isso, primeiro, é preciso limpar esse lixo emocional, tratar essas dores internas. Esse projeto tem o objetivo de gerar um conhecimento real do funcionamento do teu cérebro, do teu corpo, baseado nos estudos mais recentes da neurociência. E assim poder tratar de forma profunda a ansiedade ou aquela emoção que te sabota todo dia. Essa emoção que foi armazenada pouco a pouco ao longo da tua vida sem tu perceber, até que chegou a um ponto onde o copo transbordou e tudo acaba sendo motivo de medo, ansiedade e autossabotagem. O mais interessante é que esse processo de autoterapia poderosa é feito na tua casa, nos momentos que tu achar melhor, mais conveniente. Apenas com o fone de ouvido e o teu empenho, sem precisar diretamente de mim ou de qualquer outra pessoa para poder entender melhor e tratar de forma efetiva esses padrões gerados
por necessidade de adaptação. Sabe aquela coisa que tu gostaria de ter falado e não falou por medo? Sabe a raiva que tu engoliu por medo de ficar sozinho ou por medo de magoar as pessoas que tu gosta? Sabe aquela necessidade de se sacrificar para ajudar as pessoas que tu ama, para que elas possam continuar contigo? Sabe aquela sensação que tu fez algo muito errado e isso vem te corroendo até hoje? Sabe aquela sensação que tu deveria ter se posicionado para não deixar determinada coisa acontecer ou deveria ter dito alguma coisa para aquela pessoa? Essas emoções ainda estão aí dentro de ti, fazendo com que tu encontre nas pessoas do teu ambiente hoje situações para poder descarregar essas emoções, estourando, xingando sem motivo, se culpando pelo que fala ou pelo que deixou de falar, se distraindo com horas e horas no Instagram, comendo demais, bebendo demais, saindo demais, dificuldade para dizer não e por aí vai. Tudo isso é confrontado de forma muito intensa no Projeto QI, sem precisar de mim ou de qualquer outra pessoa, gerando autonomia e liberdade. Aqui a gente vai tratar a origem e não os sintomas. Eu poderia tranquilamente cobrar o valor de uma sessão particular comigo, que seria R$2.000. Porém, para esse momento, inicialmente, eu tinha pensado em fazer um valor de R$997, já que os resultados são profundos, intensos e sem enrolação. Mas eu decidi, então, e por um tempo determinado, vender essa limpeza emocional do Projeto QI por um preço um pouco mais acessível. Depois da pandemia, os números de ansiedade, depressão e pânico triplicaram. E esse valor, então, é por um tempo determinado, porque eu entendo que o momento atual está pedindo. Mas eu não sei exatamente quando o valor dele vai voltar ao preço que eu acho mais justo. Pode ser semana que vem, mês que vem, enfim, esse valor é por um tempo determinado. Então te inscreve no Projeto QI e começa a ser dono da tua vida, quebrar os padrões e ter uma vida mais leve. Não esquece que ou tu controla a tua vida ou tu é controlado por emoções e crenças que jogaram aí na tua cabeça. Te inscreve agora e não perde mais tempo.